Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais uma vez estamos aqui acompanhando vocês nessa reta final de preparação de um ano tão conturbado que foi 2020 e a gente tem pela frente agora aí uma maratona com prova da Unicamp, FUVEST, Enem, Unesp, Unifesp, enfim, FAMEP, um monte de prova aí no meio, tá? Então a gente preparou esse vídeo com algumas orientações e recomendações para você ter o máximo desempenho possível nas suas provas e conseguir a vaga que você tanto almeja. Vamos dar uma olhadinha então? A gente preparou o vídeo em 3 momentos. Antes da prova, né? O que você deve fazer antes das provas que você vai prestar ao longo desse mês de janeiro, do mês de fevereiro, né? O vestibular já está ocorrendo, mas agora em janeiro e fevereiro tem uma concentração muito grande. No dia antes da prova, então, no dia da prova, durante a prova propriamente dita, né? Antes de você entrar na sala de aula e no como fazer a prova, e depois da prova, né? Porque isso também é importante, porque você vai terminar a prova num dia e na semana seguinte, às vezes bem menos do que uma semana, você já tem outra prova, tá? Vamos lá e falar um pouquinho então, o que você deve fazer antes da prova, na semana que antecede, nos dias que antecedem, no dia propriamente da prova, tá? Primeira grande recomendação é não muda sua rotina, não mexe no teu horário de sono, você está tendo que se alimentar bem, você está tendo que descansar bem, o sono é importante para você ter disposição para fazer a prova, tá? Então não entra naquela loucura de começar a querer virar à noite, revisando de última hora, isso na verdade só vai te prejudicar. Você se lembra, né, das grandes orientações que a gente deu durante o ano? Alimentação, sempre alimentação leve. No dia da prova, não se alimenta de comida gordurosa, de comida pesada, nem de comida muito salgada. Essa diquinha pouca gente fala, né? Senão vai te dar muita sede durante a prova, tá? Então faz uma alimentação tranquila, com o que você está acostumado a fazer, tá? Não muda a tua rotina de sono, de descanso, né? Porque o mês de janeiro, o mês de fevereiro vai ser muito pegado, tá? Outra coisa, prepara o seu kit vestibular, né? O que é o seu kit vestibular? A documentação que vai ser exigida pelos diversos vestibulares, né? Entra no site, dá uma olhadinha. No nosso site você tem os documentos que cada vestibular exige, se precisa de cartão de identificação, se não precisa, foto, tal. Dá uma olhada, leva, separa isso, veja no dia anterior, não deixa para ver no dia, tá? Veja no dia anterior, prepara. Pô, professor, eu percebi no dia anterior que meu RG, por exemplo, eu não consigo achar. Você tem como fazer boletim de ocorrência hoje online, de perda de documento? Então não deixa para fazer no dia da prova, que você pode ficar nervoso e tal. Isso, obviamente, vai atrapalhar teu desempenho. No dia anterior, a hora que você deitar para descansar, sabendo que toda a documentação tá ok, você vai dormir tranquilo, tá? E prepara também o teu material. Caneta, veja se a caneta é azul ou preta. Hoje em dia, gente, cada vestibular exige uma coisa, o Enem exige outra diferente, então não há uma recomendação única, né? Você tem que ver o que é permitido usar, né? Se você pode usar lapiseira, se você pode usar lápis, régua transparente, enfim, dá uma olhadinha no vestibular que você vai prestar, tá? No nosso site tem, ou no site da própria instituição, tá? E veja que material que você pode usar. Separa o teu kit, faz o teu estojinho, né? E no dia da prova, você leva somente aquilo que você vai poder usar e leva reserva, obviamente, né? Não leva uma caneta só, não leva um lápis só. Se eles obrigarem lápis, leva apontador. Se tiver liberada a lapiseira, vê se tem grafite suficiente. Enfim, uma preparação prévia para você chegar na hora da prova e estar tranquilo, né? Você vai ter que pôr à mostra o teu conhecimento adquirido ao longo do ano 2020, com tanta complicação que houve. Então, nada que vá mexer com o seu psicológico pode, obviamente, interferir, né? Então, essas recomendações, elas têm um cunho de te preparar psicologicamente, para você ir tranquilo e fazer a prova e mostrar o que, na verdade, você sabe. Se preocupe com o horário que abrem os portões, que hora que fecha, tá? Cada prova muda. Se programe para sair de casa
e chegar ao local da prova com pelo menos meia hora de antecedência, tá? A gente está ainda em época de pandemia, então não pode haver aglomeração, você tem que se cuidar, tá? Leve todo o teu material de prevenção, né? Algumas provas vão fornecer máscara, vão ter álcool à disposição, mas leva o seu kit, leva a sua máscara, leva seu álcool gel, tá? Não fica aglomerado na porta do vestibular, se prepare para chegar pelo menos com 30 minutos de antecedência. Se você estiver morando, então, em grandes cidades, isso é mais importante ainda, né? Em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, os congestionamentos acontecem absolutamente do nada, né? E tantas outras aí pelo Brasil, tá? E a gente está cansado de ver, você deve ter visto, aquelas cenas que todo ano acontecem de alunos chegarem e ficarem chorando na porta do portão. E os fiscais têm uma orientação para seguir, eles fazem o trabalho dele. Então se programe para chegar com pelo menos meia hora de antecedência. Se alimente, vá para o local de prova, se for perto da sua casa, melhor. Se for distante, se programe para ter pelo menos esses 30 minutos. Chegando no local da prova, principalmente onde houver grandes concentrações de aluno, não faça aglomeração, primeiro por conta da pandemia, e segundo também por um aspecto psicológico. Porque sempre tem alguém no meio daquelas rodinhas que fica falando que sabe isso, sabe aquilo, aquele ponto da matéria que de repente você não se lembra e você fica nervoso. Saiba que é uma estratégia de alguns cursos colocar pessoas que nem vão fazer a prova, mas para abalar a concorrência, tá? Saiba que isso existe, tá bom? Então não fique aglomerado. Fique com seus amigos. Se não houver amigo no local de prova, porque de repente não há, chegue ao local, fique tranquilo no local que você possa não ficar no sol, tal, e se prepare. A hora que abrir o portão, abra, vá para a sala, né? Veja se vai poder sair, entrar e sair da sala. Veja tudo isso e vá e se acomode com bastante calma, tá? Utilize uma roupa confortável. Né? Não se esqueça de que a gente está no verão no país inteiro, né? As circunstâncias de prova variam de local para local. Às vezes é uma escola com ar-condicionado, vai ser mais confortável. Às vezes não tem sequer um ventilador, vai ser mais abafado, né? E esse ano, como não pode haver o mesmo número de alunos por sala, tem que haver o distanciamento, mais escolas vão ser ocupadas. Então as condições podem não ser as melhores, né? Visite o local da prova um dia antes, visite o local da prova, veja qual é o melhor trajeto, veja em qual estrutura que você vai fazer prova, a escola propriamente dita, tá? E vá preparado com uma roupa confortável. Você vai ficar fazendo prova 4, 5 horas e meia, como no Enem, você tem que se sentir confortável, tá bom? Bom, isso antes da prova. Você tem, durante a prova, você tem algumas recomendações. Primeiro, gente, ninguém sabe tudo. Ponha isso na sua cabeça. Nenhum concorrente sabe todas as matérias. Eu vou dar um exemplo de um dos vestibulares mais disputados do Brasil inteiro, se não o mais disputado, que é o vestibular da FUVEST. Sem entrar no critério fácil ou difícil, tá? É um dos vestibulares, reconhecidamente, que mais exige dos candidatos. Pois bem, até hoje, em mais de 30 anos de vestibular, a prova da FUVEST de 1977, ela começou em 77, e aí teve prova com números diferentes de questões durante todo esse tempo. Até hoje, ninguém gabaritou a prova. Absolutamente ninguém. E você vai se perguntar, poxa, mas não havia ninguém inteligente o suficiente para gabaritar a prova do FUVEST? No tempo que eles dão, até hoje não houve, tá? Não se esqueça que tem o fator tempo. A prova não mede só conhecimento, ela mede também agilidade para a resolução das questões, né? Então, ninguém sabe tudo. E mais do que isso, gente, ninguém precisa saber tudo para entrar em nenhuma faculdade do país. Tira esse saco de cimento das costas. Não coloca uma pressão a mais, você já tem muita pressão, tá?
Então, lembre-se, ninguém sabe tudo. E você não precisa saber tudo para entrar na faculdade, tá? E isso vai te trazer algumas mudanças de comportamento na prova. Por exemplo, uma aluna minha me falou que olharam torto para ela quando ela, no Enem do ano passado, ela saiu para ir ao banheiro. E ela ficou preocupada com isso. Gente, ir ao banheiro é normal. Não é uma ida ao banheiro e uma volta que vai fazer com que, eventualmente, o aluno deixe de responder uma questão. O aluno vestibulando não pode ter paranoia. O aluno não pode ser paranoico. Há cursos que colocam a situação de uma dada forma que, se você parar para respirar, você perdeu sua prova. Há estratégias para otimizar o tempo, tá? Então, se você tiver vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro, né? Leve a sua água. Esse ano está muito restrito à parte de alimentação, né? Restringiram muito, tá? Então, fique atento a isso, né? Por isso você deve fazer uma alimentação para durar aí as 5 horas de prova, tá? A gente recomenda que o aluno leve no máximo, por incrível que pareça, mel, porque se transforma em energia rápido, tá? Ah, vou levar alguma coisa doce, uma bolacha, tal. Está muito limitado esse ano, estão limitando bastante. Então fique atento, tá? Leve a sua água, né? Para você beber a sua água, não há necessidade de você sair da sua carteira. Agora, tem vontade de ir ao banheiro? Vá ao banheiro. Você concorda que fazer uma prova indisposto, com vontade de ir ao banheiro, vai render muito menos do que você parar, ir ao banheiro, voltar e fazer a tua prova tranquilamente. Tá legal? Por favor, né? Sem loucura, tá? Eu queria pedir uma coisa para você. Não deixe para passar o gabarito só no final. Não deixe. E também não faça uma coisa de que fez uma questão, passa para o gabarito. Fez uma questão, passe para o gabarito. Passe para o gabarito em blocos. Já vou detalhar um pouco mais isso. Mas, primeiro, não deixe para passar tudo no final. Não deixe. Vou te falar o porquê já já, tá? Uma das grandes razões é que você erra, né? E se você errar uma questão e não perceber, você errou todos, você vai ter que pedir outra folhinha, às vezes vão criar problema, enfim, tá? Já detalhe um pouco mais. Mas não deixe para passar no final. E também não faça uma, passe, não faça uma, passe, e vou te explicar o porquê, tá? Não tome as questões como um desafio pessoal. Você, nesse ano de 2020, você é um estudante profissional. Não importa se você tinha outra profissão e está também fazendo vestibular. Então você tem que encarar o vestibular como um trabalho. E no trabalho não se colocam as questões pessoais. As questões pessoais são secundárias. Estou dizendo isso, gente, porque o aluno às vezes toma a questão com o pessoal de uma dada matéria, não importa qual, nem quero exemplificar, ele toma aquele assunto como um assunto que ele sabe bastante, e aí ele vai resolver a questão, não consegue resolver, ele fica obcecado às vezes pela questão e esquece do restante da prova e fica fazendo uma única questão durante um tempo muito longo. Ou não só a questão, uma matéria. Vocês vão ter aí, falando a grosso modo, 8 matérias para desenvolver. Então o aluno, por exemplo, que é especialista em biologia, né, os candidatos à medicina têm um desempenho bastante bom em biologia, de repente ele pega um assunto e ele empaca, né, para falar no português coloquial, e o aluno fica lá, tentando vencer a questão, e de repente passaram-se 10 minutos e ele está lá numa questão. Não se esqueça de que, em média, você vai ter 3 minutos a cada questão, em média. Haverá questões que você vai resolver muito mais rápido e haverá questões que você vai demorar mais tempo. Isso é normal. Em média, 3 minutos. E daqui a pouco eu vou te falar como é que você vai fazer isso. Porque, veja, se houver questões que vão demandar, em média, 5 minutos, e vai haver essas questões, como que você vai fazer isso? Aí, gente, vem uma das coisas mais importantes, tá? Durante a prova, a estratégia de prova. Como fazer a prova? Eu vou primeiro falar de uma coisa que vai ser comum para todos os candidatos, tá? O que você vai fazer? A gente vai adotar a estratégia do pega-varetas. Lembra daquele joguinho do pega-varetas? Que você pegava as varetas e jogava? O que você procurava fazer ali? Você procurava pegar as varetas que estavam mais fáceis. Fáceis não, né? Fáceis. Tem as estratégias, né, de ficar torcendo vareta. No vestibular você não tem como torcer, né? Então o que você vai fazer?
você vai pegar no vestibular as questões mais fáceis. Pô, professor, e onde estão essas questões mais fáceis? Ao longo de toda a prova. Professor, mas elas estão em qual matéria? Em todas as matérias. Então, gente, pense o seguinte, e por que uma questão não é um desafio pessoal? Se você tem uma predileção por uma dada matéria, e vai haver, né? Então, o aluno que gosta mais da área de humanas tem a tendência natural, hein, de gostar menos da área de exatas, tem mais dificuldade, é super normal. Um aluno que gosta mais da área de exatas vai gostar menos da área de humanas, é natural. Biologia que é meio neutro, agrada gregos e troianos, né? Então, o que acontece? Se você, é a estratégia do pega-varitas, tá? Se você ficar fazendo as questões da sua matéria de preferência, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar as questões fáceis, as questões médias e as difíceis. E aí que está o problema. Se você ficar nas questões difíceis da matéria com que você tem mais intimidade, você pode eventualmente acertar. Mas o que vai acontecer? Você vai acabar não tendo tempo de fazer as fáceis das outras matérias. Inclusive daquelas matérias que você não tem predileção. Então, por exemplo, um aluno que gosta muito de matemática, ele vai lá ficar brigando pelas questões de matemática. Vamos falar do Enem, que alcança todo mundo, tá? Poderia falar da FUVEST, enfim, poderia falar de um monte de vestibular. O Enem, 45 testes. Mas você tem, em média, 15 de Química, 15 de Bio e 15 de Física. Desses 45 testes de matemática, aproximadamente uns 20%, então vamos arredondar para 10 testes, vão ter um grau de dificuldade muito grande. São esses testes que vão demorar 5 minutos em média. Sempre falando em média, tá, gente? Aí você vai ficar 50 minutos para resolver 10 testes, e com esses 50 minutos, você podia já ter acertado os 10 fáceis que estarão distribuídos em Química, Física e Biologia. Entendeu qual que é o jogo? Por isso que um aluno que só sabe a matéria, mas não tem estratégia de prova, não necessariamente ele vai se dar bem. A gente sabe que um aluno que não sabe a matéria, necessariamente ele não se dá bem. Isso a gente sabe. Por melhor que seja a chance de acertar no chute, tá? Ele não vai se dar bem. Agora, não é porque o aluno sabe a matéria que necessariamente ele vai se dar bem. Então, a estratégia de prova é fundamental. Vamos falar um pouquinho mais da estratégia de prova? Eu vou tentar simplificar em 2 perguntas que os alunos me fazem muito. Professor, eu devo começar a fazer pelas matérias que eu tenho mais facilidade ou eu devo começar pelas matérias que eu tenho menos facilidade? Pessoal, primeiro, tanto uma quanto outra tem vantagem e desvantagem. Então vamos falar o seguinte, se você começar pelas matérias que você tem mais vantagens, mais facilidade, você pode ter como vantagem aumentar muito o número de acertos dessas questões. O problema é que se você, como eu disse, ficar fazendo as questões difíceis, tá? Então vamos admitir um aluno, por exemplo, que tem preferência para a área de humanidades. Então ele ficou em História, ele ficou em Geografia, ele ficou em Sociologia, ele ficou em Filosofia. Ele, quando pegar as questões difíceis dessa matéria, vão exigir dele, ele vai ter um conhecimento maior, pode até acertar. Agora, o que vai ter como desvantagem? Não vai o aluno ter tempo para acertar as outras questões. E aí você já deve estar cansado de ouvir aquelas histórias. Tive que chutar as questões direto no gabarito, nem deu tempo de ler. Então, gente, tudo isso é muito comum de os alunos falarem. Vamos evitar. Então, como eu disse, se você pode optar por fazer as questões das matérias que você tem mais facilidade. Agora, o que você vai fazer? Você não vai fazer todas as questões daquela matéria. Você vai brincar de pega-varetas. Eu costumo falar que o aluno vai fazer a prova, gente, em 3 leituras. A prova inteira. Toma o Enem como referência. São 90 testes, você vai passar pelos 90 testes 3 vezes. Na sequência. Então você faz do 1 ao 90, pegando as varetas que estão soltas de todas as matérias. Na segunda passagem, você vai fazer as questões que vão exigir um pouco mais. A hora que você estiver lendo a prova, você já vai fazendo marcações na
na prova, aquelas questões que você já foi resolvendo, já marca o gabarito na prova, e quando você leu a questão, você viu que é um assunto que você sabe, mas não veio resposta imediata, põe lá um círculo em volta do número da questão. Você sabe que é uma questão de segunda passagem, tá? Se você pegou uma questão que traz um assunto que você não domina absolutamente nada, no enunciado você coloca um X no número da questão, vai ser uma questão de terceira passagem, tá? Então você fez isso, você garantiu que você pegou as questões fáceis da prova inteira. Ô pessoal, mais ou menos o seguinte, tá? Grosso modo falando, a gente fala que 20% das questões vão ser fáceis, 20% vão ser difíceis e 60% vão ser médias. Essas difíceis são aquelas varetas impossíveis. Você vai tentar numa terceira passagem da prova. Legal? Professor, então você está falando para eu começar pela matéria que eu sei mais? Não. Você pode começar pela matéria que você sabe menos. Tem vantagem também. Qual a vantagem? Você vai ter mais concentração. Porque uma matéria que te exige, uma matéria que você tem mais dificuldade, ela vai te exigir mais concentração naturalmente. Maior dedicação, maior gasto energético, né? Você vai ter essa concentração e você pode, com isso, aumentar o teu número de acertos nessas matérias. Tem uma desvantagem, tá vendo? Tudo vai ter vantagem e desvantagem. A gente tem que tentar o equilíbrio. A desvantagem é que você pode perder algumas questões de matéria que você sabe por cansaço, desconcentração. Então, por exemplo, um aluno que sabe muita matemática, ele tem a tendência de ter dificuldade em história, por exemplo. Aí ele fez a prova de história, que exige leitura longa e tal. Se for no Enem, isso não vai acontecer. Mas os vestibulares, em geral, acontecem, né? Aí o aluno faz lá a prova de história, se cansa, vai fazer matemática, aí pega 2 ao cubo, 2 ao cubo igual a 6. E passa batido. Em vez de 8, ele põe igual a 6. É por cansaço, porque o aluno não sabe, obviamente, o que é 2 ao cubo. Ou seja, pessoal, para não enganar ninguém e para não ficar com mentira, não tem milagre e não tem estratégia única. Não tem. Professor, posso começar por aqui ou por ali? Por onde você quiser. Agora, o que é normal, o que tem que ser comum para todos os candidatos? Você nunca, sob hipótese nenhuma, você vai tentar esgotar todas as questões de uma dada matéria. Vou usar agora um vestibular qualquer, tá? Que tenha 90 testes, passando aí por português, matemática, física, química, bio, história, geografia, inglês, filosofia e sociologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai pegar, por mais que você seja especialista no assunto. Então você manja muito de química. Você não vai pegar os 10, 11 testes de química e vai ficar brigando com os 11 testes de química antes de passar para a próxima matéria. Como eu disse, você vai ter que fazer a prova mais de uma vez. Então, a hora que você estiver passando a prova inteira, você já vai pegar as varetas soltas. Então, veja, gente, você vai pegar os 90 testes, tá? Professor, começo na ordem que a prova, que veio o vestibular, começo em qual ordem? Na ordem que você quiser. Nessa primeira leitura, eu sugiro, gente, não tem estratégia única, tá? Eu sugiro que você pegue na ordem que vier. Só que você tem que se lembrar, você está atrás das varetas soltas. Tá? Então, se começou com uma matéria de que você não gosta muito, é normal que a hora que você estiver fazendo a primeira leitura, sei lá, de 10 questões, numa primeira leitura você mate 2. Está muito bom. Não significa que as outras 8 você vai errar ou não vai fazer. Quando você pegar uma matéria que você sabe mais, vamos adotar como padrão umas 10 questões, em vez de 2 você vai acertar 5, 6 numa primeira leitura, vai somando. Tá certo? Então, põe na cabeça. Você vai ter que fazer a prova, tá? Passando por ela, passar e repassar as matérias mais de uma vez. Pelo menos 3. Então, nessa primeira passagem, você vai pegar as questões fáceis. Na segunda passagem, as questões médias. Então, vamos combinar o seguinte. Hora que você fizer a primeira passagem, questões fáceis. O que você vai fazer?
você já vai passar para o gabarito. O gabarito das questões fáceis. Você já não vai mudar mais. Pessoal, tem muito aluno que na hora que vai passar, ele muda o gabarito. E sabe por que ele muda? Porque ele olha para a fichinha de gabarito e está ficando muito igual. Aí fala, não, isso aqui está ficando muito igual. O aluno põe um ano inteiro a perder de estudo por algo que ele fala, está ficando muito igual. O critério passa a ser estético. Ah, professor, que absurdo. Não é absurdo, é compreensível, porque o aluno está nervoso. Ele está decidindo ali a faculdade dele, então o aluno tenta de tudo. Essa estratégia já te garante que as questões fáceis não vão ser essas que você vai mudar na hora de passar no gabarito. Sabe aquela história de, puxa, eu tinha marcado na prova C, aí no gabarito eu pus B, saiu o gabarito C. Você fala, puta, mas eu mudei na hora de passar? Então, isso vai evitar, tá bom? Você foi lá e passou as fáceis, beleza? Aí você fez a segunda passagem. Você vai pegar aquelas questões que você colocou a bolinha. Você já não vai olhar para as questões que você colocou o X. Vê que a gente está ganhando tempo. A gente está fazendo mais questões em menos tempo do que o nosso concorrente. Por incrível que pareça, né? A gente vai passar pela prova 3 vezes e a gente vai ter um método muito mais eficiente do que o concorrente que vai ficar na prova o tempo inteiro. Aquelas questões com X, gente, são para a terceira passagem. E são aquelas questões que eventualmente você vai chutar. E eu vou te falar que com essa estratégia, você vai inclusive aumentar a chance de acertar no chute. Pois bem, então você fez a segunda passagem. Mais ou menos ali 50%, sempre aproximado, 50%, 60% da prova. Fez isso, você vai ver que vai estar sobrando um tempo ainda razoável. E o que você vai fazer? Você vai passar o gabarito dessas questões. Você vai passar o gabarito. Aí você vai fazer a terceira passagem da prova para fazer as questões difíceis. O que você vai fazer? Você vai pegar as questões e vai tentar fazer, desenvolvendo todo o raciocínio exigido. Vai marcar o gabarito lá na prova. Quando estiver se aproximando, gente, de uns 15 minutos para a entrega, uns 15 minutos para a entrega do gabarito, você vai parar, você vai olhar para a ficha de resposta e você vai ver quantas letras A, quantas Bs, quantas Cs, quantas Ds e quantas Zs você já colocou. Não se esquece de que aí tem fácil e média. Portanto, a chance de aumentar, a chance de acertar é grande. Por que eu estou pedindo para você contar? Porque tradicionalmente os vestibulares colocam um número aproximado de alternativa. Eles vão ter lá, por exemplo, tá, arredondando, numa prova de 100 testes, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E. E, gente, nada impede que tenha 4 letras A na sequência, porque pode ser, inclusive, mudança de matéria. Pega as 2 últimas de uma dada matéria com as 2 primeiras de uma outra matéria e tudo letra A. Tá vendo? Olha como isso pode acontecer. E com nervosismo na hora você não vai acontecer. Você não vai conseguir perceber. Aí você vai contar. Você vai ver quantas letras As, quantas Bs, C, D e E você colocou. E essas questões mais difíceis, algumas você vai conseguir fazer, outras você não vai. E é normal. Põe isso na cabeça. Aí o que você vai fazer? Essas questões que você não conseguiu fazer, você vai chutar. Mas você vai chutar a alternativa que menos vezes apareceu. É óbvio, gente, se você precisar chutar lá letra B, né? Porque apareceu pouca letra B, e uma das questões que você estava lá travado, não estava fazendo, não estava conseguindo chegar a um resultado, o resultado mais próximo é a letra B, você vai dar um chute calculado. Prova, teste, o chute é uma variável que define. Só que o chute é um chute com inteligência. Você vai chutar como última opção. Prova escrita não dá chute. Você vai chutar como última opção e não como primeira opção, nem como segunda. É a tua última opção. Legal? Você entendeu o que significa passar gabarito em bloco? É para não mudar. Porque se tiver uma sequência de alternativas iguais e forem fáceis, essa difícil vai fazer você mudar uma fácil.
tá? Não se esquece de que você tem um tempo para acertar o máximo de pontos possíveis num determinado intervalo de tempo. Você não tem um tempo indefinido, indeterminado. E, gente, essa orientação para fazer a prova como pega-varetas, no Enem, que tem a teoria de resposta ao item, o famoso TRI, é fundamental. O candidato que acertar uma questão difícil e errar uma fácil, essa questão difícil vale menos. Tá? Tem um vídeo no nosso canal do YouTube sobre o TRI. Assista. Então é complicadíssimo o aluno ficar acertando questão difícil no chute, tendo errado a fácil. É por isso que você vê, principalmente no Enem, alunos com o mesmo número de acertos, mas com nota diferente. Tá bom? E mesma coisa para os outros vestibulares. Né? O vestibular vai te dar um tempo. Né? Vamos falar de vestibulares que colocam nota de corte, porque tem uma segunda fase. A nota de corte é o número de acerto de toda a prova, não tem peso. Então não adianta nada, por exemplo, um aluno que é candidato à medicina, gabaritar a biologia, zerar a história, e ele sai com a satisfação pessoal. Ah, pelo menos eu gabaritei biologia. Enquanto o concorrente não está gabaritando biologia, está acertando um pouco menos, mas está acertando algumas de história e está avançando. Legal? Isso é durante a prova. Não se esqueça dessas 3 orientações. Legal? Aí você fez o vestibular, só que você fez um vestibular, no dia seguinte, às vezes, tem outra prova. Vamos falar um pouquinho, então, depois da prova. Depois, no dia. Por melhor que seja o seu desempenho, por absolutamente melhor que seja, o aluno, isso é natural, porque você se esforçou muito, o aluno vai achar que ele poderia ter ido melhor. É aquela questão que você mudou o gabarito, que não vai mais acontecer. É aquela questão que você chutou, fiquei entre 2 e chutei errado. Você vai dar um chute agora direcionado, também não vai mais acontecer. Tá? Mas a gente sempre acha que a gente podia ter conseguido um pouquinho mais. E esse sentimento é bom, porque é um sentimento de inconformismo que vai te pôr para frente. Agora, pessoal, esse sentimento pode fazer com que o aluno tenha um obstáculo tão grande para as provas seguintes que ele não consiga um bom desempenho. Então, qual que é a dica? Você não vai contar, principalmente agora no mês de janeiro. A gente tem quarta e quinta, né? Vestibular da Unicamp, falando assim de São Paulo e Brasil. Aí na semana seguinte, aí no domingo seguinte tem FUVEST, aí no outro tem Enem, né? Brasil inteiro, aí no outro tem Enem outra vez, aí no outro tem Unesp, aí no meio tem Unifesp, tem FAMERP, é uma Mackenzie, né? As faculdades pelo país, a PUC, PUCamp, é uma loucura a vida do aluno. Então você não vai contar, por quê? Porque não vai mudar. Não vai mudar, o que você fez já está feito, já está lá. Não conte. Não conte. Porque principalmente para vestibular que tem nota de corte, o aluno sempre acha que aquela nota de corte não vai ser suficiente. É óbvio, gente, que uma matéria, uma carreira que tem nota de corte, sei lá, de 90 testes, tem nota de corte de 76, tá? O aluno que fez 50, ele sabe que ele não vai para a segunda fase. Só que o aluno que fez 50, ele não precisa contar. Agora, o aluno que está no limite, ele fica ansioso. E qual é o problema? O aluno conta. E aí, o aluno começa a ouvir, eu até coloquei entre aspas, uns especialistas que ficam com uma conversa furada de que a prova foi fácil, de que a nota de corte foi subir. A prova foi fácil para quem? Você que faz a prova acha fácil? Então a prova foi fácil para quem? Qual é o nível de preparação de quem está comentando aquilo para falar? E você começa a se abalar. E aí o que acontece? Vai repercutindo nas outras provas. Vamos falar aqui que tem um quadro no estado de São Paulo, um quadro muito sintomático. O candidato tem dia 6, prova da Unicamp, né, uma delas. Dia 10, prova da FUVEST. Então, dia 6, Unicamp.
dia 10 FUVEST, dia 17 Enem, dia 24 Enem e dia 31, se não me falha a memória, Unesp. Ou seja, e tem prova aí no meio, hein? Tem FAMERP no meio, tem vestibular para todo quanto é lado. Então, vamos pensar só nessas que eu falei. Você imagina um aluno que fez a prova da Unicamp, aí ele conta a quantidade de questões, e a prova da Unicamp tem toda uma diferenciação na avaliação, tá? Não é um número de acertos absoluto apenas. Mas, enfim, aí o aluno acha que ele não teve sucesso. Isso pode influenciar o desempenho dele da FUVEST do dia 10. Aí o aluno vai fazer a FUVEST e o aluno acha que o desempenho, não importa a carreira não, gente, e o aluno acha que o desempenho dele não foi suficiente. O que tem na semana seguinte? Enem. E aí o que o aluno pode equivocadamente começar a pensar? Pô, é minha última chance agora. Mas minha última chance. E aí não vai dar certo. Então não veja quantos testes você acertou. Não veja. Principalmente Enem, porque o número de testes absoluto não significa absolutamente nada. Tem alguns vestibulares, como a Unifesp de São Paulo, Universidade Federal do Estado de São Paulo, que contam número absoluto. Mas o que você tiver acertado no dia 10, você saber se você foi bem ou não tão bem, não vai influenciar, no dia 17, perdão, 10 é FUVEST, né? Então, o que você tiver feito no dia 17 não vai influenciar quanto você fez, quando você fará no dia 24. Não conte. Não veja gabarito de ninguém. Não veja comentário de ninguém. A prova já está feita. Gente, lembra que uma prova não tem intersecção com outra. Você ter ido bem numa prova não significa que na outra você também vai bem. Você pode ter um desempenho ruim. Se você foi mal, não significa que na outra você também vai mal. É o perfil de prova, tá? Então não conta absolutamente nada. Professor, eu não vou contar, e aí o que eu vou fazer? Você vai continuar se preparando para vestibulares, por exemplo, que tem 2 fases, você vai continuar preparando como se você tivesse ido para a fase seguinte. Para que, se você tiver ido mesmo, você não seja pego de surpresa. Pô, professor, mas se eu fiquei estudando e não fui, perdi tempo. Gente, estudar nunca é perda de tempo. Nunca é perda de tempo. Aprendizado não é perda de tempo, é investimento em você mesmo. Você está investindo em você. Quer coisa melhor do que você investir em você mesmo? Não investir em outro, investir em você mesmo? Tá? Então vai se preparando. Janeiro é maluco. Aí fevereiro começam as segundas fases. Logo no começo de fevereiro, né, ainda do estado de São Paulo, tem a segunda fase da FUVEST. Aí tem a segunda fase da Unicamp. Aí dia 28 de fevereiro tem a segunda fase da Unesp. Quer dizer, é muita pressão psicológica. Pô, bom, mas eu vou ficar fazendo a prova da Unesp, a primeira fase, dia 31 de janeiro, e eu vou ficar estudando para a segunda fase sem saber se eu passei? Porque o intervalo entre a primeira e a segunda fase é de 1 mês. E tem a lista aí no meio. Então você vai saber antes, obviamente, de 28 de fevereiro. E o tempo não volta, gente. E se o aluno não tiver estudado, perdeu o tempo. Então você vai estudar. Legal? Gente, é um vídeo longo, mas a tua vaga vale qualquer tempo que você puder destinar a ela, tá? Eu queria desejar para todo mundo, né? Tá vendo? Você vai estudar. Eu queria desejar para todo mundo uma boa prova, boa sorte. A gente precisa de sorte, sim, na vida e também na prova. Não vou ficar com essa hipocrisia de que você não precisa de boa sorte. Por mais bem preparado que você esteja, a sorte tem que estar do seu lado, para você não perder a prova, para não passar mal no dia, tá bom? Desejo boa prova, boa sorte para você, que você realize o seu sonho de entrar na faculdade, fazer um curso superior, se formar, sair um cidadão formado da universidade e um cidadão que pense no bem coletivo e não só no bem individual, para que a gente consiga fazer com que futuras gerações tenham um país cada vez melhor para a gente, mais inclusivo, um país onde as pessoas se sintam orgulhosas de serem brasileiros e de fato sejam brasileiros. Tá bom? Boa prova, boa sorte e conta comigo
para tudo que você precisar. Tchau, tchau.